Balsa da Medusa, de Théodore Géricault. Eita, que meu francês está ótimo! Vamos lá! Quem foi Géricault? Géricault nada mais é que um dos artistas mais importantes do romantismo. Ele é considerado o precursor do romantismo, onde trabalha em suas obras questões emocionais, questões dramáticas, questões com determinada intensidade e valorização de cor. É ele também que vai fazer representações de desequilíbrio emocional, de sofrimento humano e de exploração de algumas tragédias. Géricault vai trabalhar com essas questões intensas e pela exaltação do indivíduo. Lembra de uma coisa, o romantismo ele vai fantasiar, ele vai ser um pouco não. O romantismo vai ser subjetivo, ele não vai trazer representações de maneira direta. Lógico, toda regra tem sua exceção, mas Géricault ele vai tentar trabalhar cada vez mais essa questão da exaltação do indivíduo e dessas emoções. Emoções que, por sinal, são intensas. Frequentemente nas suas obras vocês vão perceber violência, sofrimento e angústia. Nem sempre você vai encontrar violência, sofrimento e angústia em apenas uma única obra, mas pelo menos a combinação de um com o outro. A Balsa da Medusa foi uma obra que foi criada entre 1818 e 1819. E ela é uma das obras mais significativas de Géricault e vai ser um dos marcos do romantismo. Essa pintura vai ser um divisor de águas ali do século XIX, que vai ser caracterizado pela sua dramaticidade e pelo seu realismo visceral, devido à exploração desses sentimentos humanos. Essa obra ela vai representar a tragédia real de um naufrágio que ocorreu em 1816, quando um navio francês chamado Medusa, daí vem o nome a Balsa da Medusa, encalhou na costa da África e seus sobreviventes foram deixados à deriva por dias e dias, enfrentando a fome, enfrentando a sede, o cansaço, a morte, enfrentando a vontade de querer viver. Nesse caso, seria o enfrentamento da vontade de querer viver, porque eles não estavam vivendo, eles estavam sobrevivendo. Bom, o navio Medusa pertencia à Marinha Francesa, ele naufragou devido a um monte de combinações de erros de navegação, e de má gestão dos comandantes. Daí, os sobreviventes, dos 147, se eu não me engano, 15 foram resgatados. Durante essa deriva, eles passaram por experiências de desespero, incluindo o canibalismo e a luta constante por essa sobrevivência, E esse desastre provocou uma grande comoção na época, lá na França. Aí o Géricault, ele vai tentar tomar esse evento como um tema, não só como uma forma de documento ou de tragédia, mas também ele vai tentar transformar essa representação num poderoso símbolo de sofrimento humano e do fracasso da autoridade da civilização. A obra ela é imensa, ela possui cerca de 5 metros de altura, E é toda essa grandeza que Géricault quer que nós, espectadores, percebemos diante da obra. Ele quer que nós, quando estiver em frente à obra, percebemos o tamanho da tragédia. No centro da composição, existem alguns sobreviventes, que estão deitados. Alguns ainda estão vivos, outros já estão mortos. A dinâmica de movimento é evidente e a gente consegue perceber por meio como que os corpos estão dispostos, de maneira que gera essa sensação de desespero, de tensão, enquanto que tenta comunicar com o navio que está distante. Está aqui, vou circular aqui para vocês, está distante da pintura, é uma tensão, é um desespero que gera, porque apesar deles estarem vendo o navio, não significa que eles serão salvos, não significa que o navio vai chegar a tempo. A estrutura dessa balsa e os corpos são dispostos de forma que vão transmitir o desespero coletivo, com figuras em posições extremas que vão enfatizar a agonia e a luta pela sobrevivência. Já esses contrastes dramáticos que o artista utiliza, fica evidente o contraste entre luz e a sombra, para enfatizar o sofrimento de cada figura. As áreas iluminadas vão contrastar com as sombras que vão simbolizar a vida e a morte e vão criar um efeito completamente emocional que atrai o olhar do espectador para as expressões de dor e desespero desses personagens. Imagina você observando essa obra gigantesca com 5 metros de altura. Você vai ou
não se sentir atraído e preso nesses detalhes que o artista resolveu colocar em evidência para que você fosse capturado, para que a sua atenção fosse capturada. E essas cores que são usadas na pintura, elas são naturais, mas são intensas, né? Que vai reforçar essa sensação de realismo. Observe, temos cores quentes, como vermelho e laranja, que são aplicadas nessas áreas de maior foco, enquanto que as sombras, as partes mais sombrias, ele vai fazer uso de cores frias, como tons azuis, como tons verdes. E aí, esse contraste de cores também sugere a luta interna entre a vida e a morte. A gente percebe que o artista, ele trabalhou de maneira minuciosa nos corpos das pessoas que estão representadas, né? Os esboços desses cadáveres, onde ele tenta fazer a representação mais realista possível, onde esses corpos não são idealizados, mas sim são mostrados numa condição mais crua e visceral, para tentar chocar, para tentar chamar a atenção dos espectadores, que no caso somos nós mesmos, né? Com essas expressões de sofrimento, de angústia, da forma como ele retrata, acaba sendo completamente impressionante. Por mais que o corpo não seja idealizado, ele vai ser o mais realista possível. Porque ele vai detalhar, ele vai dar características específicas, porque ele tem uma preocupação, que é transmitir a sensação desse realismo físico pra gente. E isso ajuda a criar uma conexão emocional nossa, do espectador, com aquela tragédia que foi retratada, que está sendo representada. E essa composição, ela é completamente dinâmica. Percebam, tem movimento, as figuras se contorcem, eles se agarram, eles se empurram, eles se esticam em busca de uma ajuda. E a composição, está claro, mostra muito sofrimento físico, mas também mostra a agonia psicológica desses sobreviventes. A balsa em si, ele vai ser um símbolo de incerteza e de desespero. Por quê? Porque os corpos estão aqui em cima, tudo tumultuado, né? E acaba causando, sugere uma luta, uma angústia constante entre a vida e a morte. E aí ele vai comunicar, fazer essa comunicação entre o vazio, entre a solidão. E aí ele mostra como que a vida humana é frágil a partir dessa produção artística, onde o sofrimento humano e essa fragilidade da vida acabam sendo temas centrais, né? A obra, ela acaba sendo um documento de uma tragédia histórica que faz uma exploração muito grande do sofrimento humano e do desespero absoluto, né? A balsa, ele é sim um objeto inanimado, mas ele representa essa fragilidade da nossa civilização, ou da civilização dos povos daquela época, enquanto que as figuras humanas são representadas com esse instinto de sobrevivência, de perda da dignidade humana, de todo o caos. A presença do navio que aparece lá no fundo, né, que está bem distante, vai simbolizar essa esperança do resgate, mas também a futilidade da esperança. Como assim? O que garante que eles serão salvos? O que garante que quando esse navio chegar e capturar, eles terão vida? O que garante que eles vão sobreviver? Nada garante. Ou seja, a futilidade da esperança. O uso do drama, de toda dessa tragédia humana e dessa exploração psicológica dos personagens, faz com que a obra seja poderosa nesse contexto de fazer a representação sobre a violência e a angústia. E, ao mesmo tempo, essa obra, ela foi uma crítica ao fracasso das instituições, das autoridades, né? Onde a balsa da Medusa levanta questões sobre o poder, sobre a moralidade, sobre a desumanização do contexto social e político da época. Essa obra, ela é uma das mais significativas da história da arte, não só por conta de toda essa questão dramática que é representado, mas também por conta desse evento trágico, né? E pela questão da inovação da técnica, onde o artista vai prezar esse impacto mais emocional que é provocado por meio da obra, onde o artista, ele acaba sendo um precursor para um novo movimento artístico que está prestes a surgir. E aí essa pintura, ela acaba não sendo apenas uma representação do naufrágio, mas uma exploração profunda dessa condição humana, do sofrimento, de toda a fragilidade da vida, onde ele vai combinar o realismo,
vai combinar a emoção, o drama e ao mesmo tempo vai convidar o espectador a refletir sobre o espírito humano e a sociedade. Bom, a análise da obra foi essa e até a próxima!